Fala pessoal, seja mais uma vez bem-vindo ao canal Cultura Reformada, tá? Sou o pastor Edmei de volta para mais um vídeo. Dessa vez um vídeo vai ser outro vídeo resposta, não é? Alguém comentou aqui, o José comentou aqui no vídeo que eu fiz sobre os sós da Reforma Protestante. Eu li aqui o comentário, um textão, tá? Eu queria agradecer, José, muito obrigado por seu comentário. Sempre sou grato por quem comenta aqui no canal. Eu sempre lembro também o pessoal, não é um canal para debate, né? Mas eu fico feliz quando as pessoas expõem também seu pensamento. Isso é importante porque eu aprendo mais com elas também, tá? Então eu só estou expondo aquilo que é a fé reformada. E às vezes isso pode tocar em algum ponto que alguma pessoa na internet discorde, o que é absolutamente normal, isso não tem problema nenhum. Desde que sejamos respeitosos, eu realmente acho muito interessante que haja esses comentários. Então, eu vou ler só essa primeira parte, tá bom? Já li todo o texto, mas vou ler só essa primeira parte e tentar responder um pouquinho aqui pro José. Ele fala, salvação segundo Jesus ou segundo Paulo? Não é? Pois quem está certo? É verdade que basta tendo acreditado e confessado? Ou também temos que fazer a vontade de Deus? A salvação é um presente gratuito de Deus, como Paulo disse, que você simplesmente recebe apenas pela fé e sem a necessidade de agir bem. Até aqui tá bom, deu para poder entender mais ou menos o pensamento dele. Então, primeiro de tudo, é o seguinte, eu acho que tem que se definir o que você entende sobre, por exemplo, a inspiração da Escritura, em que categoria ela está para você, porque para mim, como um cristão reformado, que confesso, não é, que a Escritura Sagrada é a palavra de Deus, inerrante, não é, que ela é divina, ela não é humana nesse sentido, eu não posso então ver nenhum tipo de dualidade na Escritura. Então, para mim, como um cristão que confessa a Escritura como a palavra de Deus, não é inerrante, eu não posso enxergar de forma alguma, não é, uma contradição nela. Não é? Não dá para poder entender, por exemplo, que há um ensino, seja qual for, não é? Mas, por exemplo, aqui a respeito da salvação por parte de Cristo, mas um outro tipo de ensino, uma salvação de maneira diferente por parte de um apóstolo. Porque, no fim, não existe uma contradição entre Cristo e os seus apóstolos. Do contrário, não é? A igreja ela não seria fiel e seria uma farsa. Basicamente é isso. Não tem como. Como é que eu vou dar crédito, por exemplo, à igreja se o ensino dos apóstolos não é o mesmo que o de Cristo? Então não tem uma igreja de Cristo aí. Não é? Tem uma igreja dos apóstolos. Não existe uma igreja de Cristo. Basicamente é assim. Então, por conta disso, tem que se definir realmente o que você entende sobre a inspiração da palavra de Deus. Para mim, tá bom? Como cristão reformado, e essa é a interpretação, digamos assim, majoritária do meu protestante, não é? Eu sei que há divergência, mas tradicionalmente falando, é assim que nós entendemos a Escritura como palavra de Deus e os apóstolos como aqueles que desenvolveram o ensino de Cristo. Basicamente isso. Agora, para você entender isso de maneira um pouco mais clara e perceber que não há uma contradição entre Paulo e Cristo, não é? É necessário você observar o seguinte. Desculpa que eu estou meio gripado. Observar o seguinte, não é? Para você entender que não há uma contradição entre Paulo e Cristo, você precisa observar o seguinte: que na Escritura não existe o conceito de fé, certo, abstrato. Eu já falei isso em alguns vídeos aqui, tá? Necessariamente as pessoas hoje elas querem ler a Bíblia com os óculos de agora, com as filosofias de agora. Não é? E essa leitura abstrata, ela não pertence ao contexto bíblico. A fé não é um conceito abstrato na Bíblia. Toda vez que nós falamos de fé na Bíblia, isso necessariamente tem a ver com obediência e obediência à lei. Porque não há obediência a Deus sem obediência à lei. Isso é fato. Entende? Então não existe um tipo de contradição. Quando Paulo está ensinando sobre salvação pela fé somente, sem as obras da lei, ele não está excluindo a lei. Não. Ele está apenas ensinando o que vem primeiro, não é? O que vem primeiro. É para você entender mais ou menos assim, olha. Nós cremos para ser salvos ou obedecemos para ser salvos? E observando aqui um ponto no meio, não é? Nós cremos para ser salvos e daí, a partir da salvação, é que vem a obediência, ou nós obedecemos
e a partir da obediência é que vem a salvação, não é? Então tem que se definir primeiro como é que eu vou olhar para a Escritura nesse sentido, a partir de uma perspectiva que respeita o contexto bíblico, o entendimento de que não há um conceito de fé abstrato, mas que fé na Bíblia é igual à obediência, e assim como um reformado que eu entendo, né? Não existe negócio de fé, eu acredito. Basicamente esse acredito das pessoas hoje é eu concordo com a ideia, não é isso. E esse conceito de fé, ele é fraco, e se você entende que Paulo ensina isso, então haverá sim uma contradição de Paulo e Cristo. Mas o problema é que Paulo não ensina isso. Paulo não está ensinando um conceito de fé abstrato, ele está dando ênfase à compreensão da fé, mas o mesmo Paulo que fala isso é o Paulo que exorta as igrejas também à obediência à lei. Se você for analisar, por exemplo, nas cartas de Paulo, vai perceber o seguinte, que com a mesma intensidade que ele ensina que a salvação não depende da lei e que ninguém será justificado, não é, pela lei, porque pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, então obras não salvam ninguém, é o mesmo Paulo que vai exortar as pessoas a uma nova vida em Cristo. Eu faço um resumo, nós podemos pensar em todas as cartas de Paulo. Todas as cartas de Paulo têm essa dinâmica, mas Romanos, por exemplo, nos traz essa dinâmica de maneira muito clara. Por exemplo, você pega Romanos do 1 ao 3, Paulo expõe a depravação da humanidade. Então você vê que ele coloca judeus e gentios em um patamar, não é, digamos assim, igual, não é, de igualdade diante de Deus, porque nenhum tem vantagem diante de Deus, porque todos são pecadores, certo? Então, se Deus vai condenar pessoas, todos estão condenados nessa lógica. Por quê? Porque ninguém consegue obedecer à lei. É uma ilusão imaginar que alguém tenha condições de obedecer perfeitamente à lei de Deus, não é? E Deus é santo. O que ele exige do seu povo, não é santidade, ou seja, a obediência perfeita. Tanto é que você tem exemplos no Antigo Testamento de quando o povo não fez de maneira correta, perfeita, o povo padeceu por conta disso. Então, não existe uma meia obediência. Deus exige obediência perfeita à sua lei. Paulo, então, coloca todos nivelados debaixo do pecado de maneira condenatória, porque ninguém consegue ser justificado diante dele por obras da lei. Então, do capítulo 1 ao 3, Paulo expõe a depravação e a miséria da humanidade. Não há vantagem em ser judeu ou gentio, certo? E em seguida, no capítulo 4, não é, e capítulo 5, ele vai dar ênfase, por exemplo, mais no capítulo 4 mesmo, à salvação que vem pela fé, mostrando que é diferente. Se Deus te salva, no capítulo 4, eu estou parafraseando o capítulo, você pode ler o capítulo 4, porque é importante, mas Paulo vai usar uma lógica muito interessante ali. Ele vai dizer o seguinte, que se alguém trabalha, o salário que a pessoa recebe pelo trabalho que prestou não é uma dádiva, não é? Não é uma coisa de graça, é uma dívida. Então a lógica que ele usa é o seguinte, quem trabalha e recebe o salário, não é estar recebendo o salário porque o patrão lhe deve, ele trabalhou por isso. Mas a lógica na salvação não é como esta, é diferente, não é? A salvação é para aquele que não trabalha, ou seja, para aquele que não trabalhou, não fez nada para ser salvo, mas crê naquele que justifica o ímpio. Então a sua fé é imputada para a justiça, observando o exemplo de Abraão, não é? Só que o mesmo Paulo que vai ensinar isso, vai ser o Paulo que vai, no capítulo 6, por exemplo, dar ênfase, não é, a uma nova vida em Cristo, ou seja, uma vida de obediência. Entende a situação? Paulo vai chegar a desmascarar ou a quebrar aquele conceito de fé abstrata, porque alguém poderia pensar bem assim. E ele sabia desse tipo de questionamento, ele já respondeu, né, prontamente. De alguém poderia pensar bem assim, ora, já que a graça, não é a ênfase da salvação, então eu vou pecar mais para que a graça seja mais evidente. Quanto mais eu pecar, ou seja, quanto mais eu viver longe da lei de Deus, longe dos seus mandamentos, mais a graça será evidenciada. Ele fala, totalmente errado. Como é que alguém que morreu para o pecado vai viver ainda nele? E ele vai começar a traçar ali justamente a ideia que completa o conceito da salvação, que é justamente as obras, não é, a obediência aos mandamentos como fruto desta salvação. Ou seja, quem foi salvo para uma nova vida, não é? Foi salvo para a santidade. Então não existe nessa lógica uma separação entre fé e obediência. Uma coisa acompanha a outra, não tem como desligar isso aí. Isso fica bem evidente, por exemplo, não só no ensino de Paulo, mas Tiago, não é, também vai ensinar isso. Tiago vai, assim como Paulo, usar Abraão como exemplo de justificação pela fé,
Mas Tiago ele vai ser um pouco mais claro, ou pelo menos mais direto, devido ao contexto de sua comunidade, não é? Havia uma demanda para isso, então ele vai escrever nesse objetivo. Ele vai ser mais claro em usar Abraão como exemplo de salvação pela fé, mas justamente para, mais uma vez, confrontar o conceito de fé abstrata. No capítulo 1 e no capítulo 2, capítulo 1, por exemplo, o que Tiago vai dizer? Vai falar para sermos praticantes, não é? E não somente ouvintes da palavra, enganando-nos a nós mesmos. No capítulo 2, ele vai bater direto na ideia de que a fé sem obras é morta, ou seja, a fé, sim, nós somos salvos por meio da fé, mas a fé sem obras é algo incompleto, tipo, não faz sentido, entende? Ela não serve para nada. Você dizer que tem fé, então ele não está batendo na fé verdadeira, ele está batendo porque a fé verdadeira tem fruto, tem obediência. Não, ele está batendo justamente no conceito de fé abstrato, que é justamente aquela desculpa que a pessoa pode dar, e hoje acontece muito isso, de você falar bem assim, mas eu creio. Esse dizer que creio significa dizer que eu concordo com o que está escrito, eu concordo com o que foi dito, a doutrina. Só que isso não significa fé verdadeira. Isso só significa que eu concordei. A fé verdadeira, ela será realmente manifesta quando eu ouvir, confiar de todo o meu coração e seguir e obedecer. E então ele usa o exemplo de Abraão também, né? Tiago faz esse mesmo exemplo de Abraão, para falar que vê, não é, como Abraão foi salvo pelas obras, justificado pelas obras. O que ele está dizendo? Ao contrário de Paulo? Não, ele só está batendo no conceito da fé abstrata. Ele está dizendo que fé e obras são a mesma coisa, ou fé e obediência são a mesma coisa. Não separa isso, porque na Escritura não existe um conceito de fé meramente abstrato. Ninguém na Escritura crê sem obedecer. Quem crê, obedece. Entendeu a lógica? Então, nesse sentido, não há uma contradição de jeito nenhum entre Paulo e Jesus Cristo. Não existe um tipo de salvação ensinada por Cristo e outra salvação ensinada por Paulo. Eu acho bom você fazer uma leitura um pouco melhor das cartas de Paulo, dos evangelhos e também de Tiago, né, para que você perceba isso. Né? Faça uma leitura um pouco mais geral, tá? E perceba como o apóstolo Paulo, principalmente, foi um dos apóstolos que mais exortou a igreja a uma vida diferente, a uma vida de santidade, aplicando, não é, os mandamentos de Deus, aplicando os princípios morais da lei de Deus. É isso que a Escritura ensina. Então não dá para chegar a uma conclusão diferente lendo Paulo, não é? Talvez você já tenha ido até a Escritura com essa cosmovisão. Né? Então, se esse for o caso, reflita um pouquinho no que eu disse, tá bom? E se você achar necessário falar mais alguma coisa a respeito, por favor, fique à vontade para comentar mais nesse vídeo, tá bom? Muito obrigado por seu comentário. Deus abençoe. Valeu.